Quase 19 vezes menor do que o Brasil, com uma área inferior ao estado de Minas Gerais, a Suécia de hoje é tão bonita como em 1958. Naquela época, a população, que atualmente é de quase 9 milhões de habitantes, beirava a casa dos 7 milhões. Um povo educado, bem vestido e que se sentia orgulhoso em sediar uma Copa do Mundo. A família inteira ia lá na concentração para ver os jogadores do Brasil. E foi uma convivência muito gostosa. O simpático zagueiro Gustavsson, que jamais vai se esquecer do chapéu que levou de Pelé no jogo da final, diz que para um país pequeno como o dele, disputar uma Copa em casa foi simplesmente fantástico. Incrível jogar contra tantas equipes diferentes. Fantastiskt roligt att spela mot olika lag. O atacante Simonsen, que marcou 4 gols na Copa, conta que naquela época os suecos já gostavam de futebol, mas como puro espetáculo. Tanto assim que se divertiam também quando os adversários faziam boas jogadas. Så gör hon ett tid på dessa outra cidade, outro país, jogar bom futebol. Eles aplaudem. Simonsen, que guarda fotos com Garrincha e Nilton Santos no encontro que aconteceu no Rio de Janeiro no início dos anos 80, revela que o vice-campeonato foi festejado por eles, com direito a jantar no Palácio Real e medalha oferecida pelo rei Gustavo Adolfo. A Copa também deixou por lá ídolos imortais. O maior deles mereceu uma praça em Estocolmo, Lennart Skoglund, conhecido como Nacka, numa referência ao bairro em que nasceu. Em 58, o futebol brasileiro também iria gerar ídolos inesquecíveis. Desacreditada inicialmente, a seleção queria deixar uma boa impressão. Pela primeira vez, montou uma comissão técnica com vários profissionais, todos chefiados por Paulo Machado de Carvalho, o marechal da Vitória. Conheceram o Brasil sob um outro aspecto, disciplinado, organizado e com respeito a tudo. Foi esta imagem que nós deixamos na Suécia. E imagem de um time quase imbatível depois de 4 jogos em cidades do interior, onde não sofre nenhum gol e marca 6. Mas é na capital sueca que tudo vai se definir. Aqui em Estocolmo, o Brasil teria 2 jogos pela frente para mostrar ao mundo que merecia ganhar o equivalente ao Prêmio Nobel do Futebol. Provar que o trauma pelo vice-campeonato de 50 estava superado. Terminar de vez com o complexo de inferioridade, ou de vira-lata, como definiu o escritor Nelson Rodrigues. O futuro seria decidido nesse estádio, o Rassunda. E que inferioridade que nada! Show brasileiro! 2 goleadas pelo mesmo placar, 5-2 na França nas semifinais e outros 5-2 nos anfitriões suecos na grande final. Brasil campeão do mundo. Para os vices, o consolo de saber que perdeu para os melhores. E para os melhores, o fim do complexo de inferioridade, de vira-latas. Momento do mundo saber quais pés verdadeiramente praticavam o que viria a ser chamado de futebol-arte. O mundo ficou com mais respeito do Brasil dentro do esporte, dentro do futebol. Eu acho que o futebol brasileiro sempre foi um futebol excelente, só não era organizado. Então, aí mostrou com a organização que se podia ser um futebol arte, bonito, mais organizado, né? Bonito e desengonçado pelas pernas tortas de Garrincha. O Garrincha todo mundo sabe, ele era um excelente driblador. Era realmente difícil a gente encontrar alguém que pudesse marcar o Garrincha. E para nós, atacantes, com certeza, quando ele pegava a bola, com certeza a gente partia para a área porque a gente sabia que ele ia passar. Bonito e genial pelas pernas do Rei Pelé. Todas a vitória, todas as conquistas que eu tinha, eu queria avisar meu pai. Só que naquela época não era fácil pegar o telefone e telefonar. Mas eu não chegava a pensar de ser o melhor do mundo, de ter as sortes que eu tive no decorrer da minha carreira. Nunca tive a mínima intenção ou a preocupação de chegar aonde cheguei. A minha meta era jogar igual ao meu pai.
Depois da Suécia, seu Dondinho ainda teria mais de 1000 motivos para se orgulhar do filho. Até a Copa, Pelé não havia marcado ainda nem 100 dos 1.284 gols da carreira dele. Muito bacana. E no próximo bloco, a segunda parte da reportagem. Chovia no dia 29 de junho de 1958? Qual era a temperatura? Como